dar início ao trabalho da noite de hoje, tendo com a nossa palestrante, nossa irmã Olga, irmã que é ligada ao Centro Espírita Doutor Bezerra de Menezes, já pronunciou palestra aqui conosco, está vindo e conhece praticamente o nosso ambiente, não é? Então nós vamos pedir aqui ao nosso estimado irmão Bira a fazer a leitura do sinal Bira, rosto. Boa noite a todos. A mensagem que nos foi dada hoje é desejos. Desejo é realização antecipada. Querendo, mentalizamos, mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê. E como você crê, será. Cada um hoje o que desejou, cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. Campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar sublimando a vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. O pensamento é vivo e depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. A sentença de Jesus, procura e achará, equivale a dizer, encontrarás o que desejas. Que Jesus nos abençoe. Vamos pedir ao nosso irmão, professor Luiz, vir para fazer a peça de céu. Deus nosso Pai, Tu que nos criaste, nos envolveste de amor e de paz, e nos enviaste Teu Filho querido e amado, Jesus, para nos ensinar a caminhar segundo os Teus preceitos. Desta forma, assim, Mestre amado Jesus, nós te pedimos as tuas benesses para que possamos aprender contigo e aprender também com os teus enviados. Nesta noite, estamos aqui para aprender tuas lições através de tua filha Olga. Te pedimos a tua inspiração, as tuas benesses, o teu amor, para que os ensinos dela nos preencha de toda a tua bondade, de toda a tua harmonia.
que possamos, ao de nos dirigir aos nossos lares, sairmos daqui repletos de tua luz e do teu caminhar. Pedimos também, Mestre Jesus, que a nossa mentora, Joana de Anjos, abra os seus braços e o seu manto de proteção para nos receber e nos acolher em seu lar. Na certeza de tudo isto, te agradecemos, te louvamos e te pedimos, mais uma vez, a tua paz e a tua harmonia. É o que te pedimos nesta noite, Mestre Jesus. Assim seja. Assim seja. E assim, meus irmãos, nosso irmão, Deus, oportunidade de nos brindar com sua paz. Boa noite a todos. É um prazer, antes de eu ficar em pé, falar aqui um pouquinho sentada. É um prazer muito grande estar aqui novamente, né? Pela segunda vez. Eu não sei quem é mais corajoso, se é Cláudio ou eu. Ele inventa de me chamar e eu topo. Mas Eu invento de chamar, você inventa de aceitar? E eu invento de aceitar. Eu não posso fazer nada. Mas esse palestrante é a bondade de seu Jurandir. Sou psicóloga, sou da Casa Espírita Bezerra de Menezes. Desde já eu trago um abraço de lá, né? Um abraço fraterno. Acho que depois meu pai vai falar um pouquinho sobre a Semana Espírita, que vocês também já devem estar a par. E aí é um prazer muito grande como psicóloga e como espírita falar sobre esse tema tão denso ao mesmo tempo, mas tão importante, né? Mas experiência como psicóloga para dar palestra, eu tenho alguma, mas como espírita eu só me resumo à Casa Bezerra de Menezes, com pequenas falações e pequenos passos, né? Mas me sinto muito grata por ter nascido já, digamos assim, no lar espírita, né? Uma família já espírita, meus avós, meus pais, eu desde pequenininha e meus filhos desde nascidos também frequentando. E aí a gente vai hoje fazer uma troca aqui, né? Em momento algum eu vou acabar com um assunto tão vasto. Vou levar pretendo trazer só algumas reflexões para a gente de um tema tão importante e que eu sei que também já passaram por aqui outros dois palestrantes que infelizmente eu não pude estar aqui e também já falaram sobre o tema, né? Então é um prazer muito grande e vamos lá. E vocês vão me ajudar. E qualquer coisa que quiserem interagir, tirar alguma dúvida, se eu não souber, peço ajuda aos universitários. Não sei se é melhor ficar aqui ou Aí fica à vontade. eu não ficar de costas a ninguém, né? Bom, eu trouxe esses dois livros porque vão me ajudar. O tema é Setembro Amarelo, né? Como vocês sabem, alusão ao suicídio, mas é um assunto que a gente deve trazer o ano inteiro. Mas eu acho muito interessante essas campanhas, porque é um momento que a gente para mais para refletir sobre. Se também não tiver um mês, não tiver uma alusão àquela campanha, a gente vai passando desapercebido, né? Os primeiros slides, eu nem gosto muito desse modelo de palestra, respeito quem gosta, mas tem muitos dados, datas, ficaria difícil eu só falar. Também para trazer uma leveza, né? Alguns slides, os primeiros, vão ser mais sobre o assunto mesmo. Depois a gente adentra um pouquinho na doutrina, né? Em si, ligando o tema. Relacionando a importância, né? Então pode passar. Prevenção ao suicídio, né? A importância do Setembro Amarelo, como eu dizia a vocês. Cada campanha tem a sua importância. Como o Janeiro Branco, que é a primeira campanha do ano, né? Não sei se vocês sabem, em alusão à saúde mental.
E é muito importante para todos nós profissionais que trabalhamos nessa área da saúde mental, psiquiatras e nós, psicólogos, que é um mês de abertura, é um mês que já entramos no ano, digamos assim, com o pé direito. E para levar informações, né? Por que não? Hoje a gente tem mais acesso à internet, temos mais redes sociais, então é uma forma da gente sair levando mais informações e orientação à sociedade. Que antigamente isso era um pouco mais difícil. Então, o que é que significa o Setembro Amarelo? Acredito que os outros palestrantes já tenham tocado também nessa parte, mas vamos lá, relembrar, porque de repente também tem alguém aqui que não estava nas outras, né? É uma campanha destinada a um mês, né? Mês este de prevenção ao suicídio e conscientização também a respeito dos transtornos mentais. Se fala muito do suicídio, mas o suicídio também pode estar ligado aos transtornos mentais, né? Uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, juntamente com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. O Brasil adota esta campanha desde 2015. Pode passar. Lembre que saúde mental, assim como a saúde física, necessita de muitos cuidados, de constante cuidado. Até faltou essa, ali eu estou vendo agora. Muitas vezes a gente se preocupa muito com a nossa saúde física e a gente acaba negligenciando a mais importante, que é a saúde mental. Porque sem ela a gente não tem a saúde física, para começo de história, né? Então, o desejo de nós, profissionais da área mental, da saúde mental, é que as pessoas se orientem a cuidar tanto quanto. É válido sim cuidar da saúde física, lógico. Mas de nada adianta estar cuidando só da saúde física se a gente negligencia a mental. Então vamos dar esse valor à saúde mental também. A história. Muitos países adotam já medidas de prevenção ao suicídio. Inclusive, a campanha brasileira inspira-se numa iniciativa da dos Estados Unidos, que em 1994, após a morte de um adolescente chamado Mike M., que se suicidou aos 17 anos, onde jovens distribuíram na época, no seu velório, cartões com frases de apoio, e nesses cartões tinham fitinhas amarelas. Por isso que Setembro Amarelo. Tá? As fitas eram em referência ao carro do adolescente, que era um carro amarelo. Então foi em setembro amarelo. E o dia 10 de setembro é o Dia Mundial, né, em alusão ao suicídio. Suicídio e transtornos mentais são temas muito tabus ainda na nossa sociedade. Necessário faz-se debater urgentemente, né, especialmente aqui em nosso cenário brasileiro. A gente tem todo um histórico de muito preconceito, né, desde lá de trás. As pessoas com transtornos mentais sempre foram olhadas de uma forma muito preconceituosa e que ainda se tem muito preconceito, né? Mas que hoje, com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, avanço da medicina, está se chegando mais a diagnósticos de forma mais fácil, e diagnóstico não é rótulo. Diagnóstico é só um passo para eu saber como cuidar de determinada pessoa. Cada um é um, cada pessoa pode ter até o mesmo transtorno, mas vai ser cuidado de forma diferente. Porque nós somos individuais, nós temos nosso histórico de vida, nós temos nossas encarnações passadas, e então eu não posso encaixar todo mundo num aspecto, né, similar. E a gente tem que entender as diferenças, porque todos nós, de alguma forma, somos diferentes dentro das nossas singularidades, né?
Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, anualmente mais de 700 mil pessoas se suicidam no mundo. Quer dizer, dá umas 3, 4, 5 Garanhuns. O número de habitantes, né? Eu não sei quanto está hoje de Garanhuns. Pelo menos uns 3, né? 2 em Cobradinho. Uns 2,5, umas 2 Garanhuns e meio. Eu exagerei, mas é umas 2 Garanhuns e meio. Isso corresponde uma a cada 100 mortes registradas. 100 mortes que são registradas na saúde, uma pelo menos foi por suicídio. Além disso, para jovens de 15 a 29 anos, essa é a quarta principal causa de morte que existe, né? Ficando atrás apenas de acidentes de trânsito ainda, tuberculose e violência interpessoal. Esses dados são recentes, é do ano passado. No Brasil, só em 2022 foram registrados 16.262 casos de suicídio. A gente pode achar assim, diante da habitação do Brasil é pouco. Não, minha gente, é uma fatia importantíssima, né? É uma cidade inteira, né, Olga? Exatamente. Tem cidade aí com Assim, é uma 12... cidade maior do que Cuiabá, assim, de habitantes. Eu trabalho lá, né, aí faço a comparação. Ou seja, todos os dias no nosso país, aproximadamente 44 pessoas tiram a própria vida. Esse número representa um crescimento de 11,8% em relação a 2021. Todo ano tem aumentado. E por que eu estou trazendo esses números? Porque não adianta eu falar de suicídio sem eu trazer os dados reais, né? Para a gente ter uma noção. Há uma estimativa que na última década, entre 2010 e 2019, a taxa de suicídio no Brasil cresceu em 43%. É muito mesmo. Os números se tornam ainda mais críticos quando pensamos que para cada morte há outras 20 tentativas de suicídio. A cada pessoa que comete de fato o suicídio, 20 outras tentaram ou estão tentando se suicidar. E, portanto, essas campanhas são necessárias, né, como eu já disse a vocês, pois as principais causas do suicídio são depressão, transtorno bipolar e abuso de álcool e drogas. E aí, nosso amigo Divaldo, não sei se alguém aqui já ouviu essa palestra, que ele fala que em 2024 a 2025, se eu não me engano, vai ter um aumento mais ainda desse número de depressão e mais ainda do suicídio, né? A tendência é aumentar, infelizmente. Pode passar. Aí vamos para os sinais de alerta do suicídio. A pessoa que tem uma ideação suicida, ideia de se suicidar, ela costuma dar sinais, né? E a gente tem que estar atento a esses sinais. Pelo menos quando é dentro da nossa casa, do nosso ciclo de amizades, do nosso ciclo. É importante identificarmos para melhor ajudar o indivíduo, inclusive encorajando a buscar uma ajuda profissional, de um psicólogo ou psiquiatra, geralmente os dois, e assim iniciar um tratamento, né? Então é importante que a gente fique alerta. O problema é que hoje, nessa correria de vida, a gente acaba negligenciando nossos jovens. E a gente não sabe nem como eles... A gente não está mais conhecendo nossos adolescentes, nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos vizinhos, nossos parentes. Principalmente hoje, nessa era tecnológica, né? Que eles vivem muito dentro do quarto, muito no celular. E a gente, deixa quieto muitas vezes para não dar trabalho. Mas aí eu deixo de conhecer aquele jovem. Como é que eu vou saber que ele está dando sinal? Se muitas vezes eu mal conheço meu filho. Saio 7 horas da manhã, chego 7 horas da noite, e aí, né? É isso que eu quero também, que a gente traga essas reflexões. A gente sabe que hoje a vida é uma correria, mas o que é também que a gente está de presença nas nossas casas,
né? Na educação de nossos filhos. Principais sinais de alerta. Conversas pessoais e publicação nas redes sociais sobre ideação suicida, também é um alerta. Isso aqui, minha gente, não são todos os alertas não, tá? Eu trouxe alguns que eu acho importantes, mas tem tantos outros. É só para a gente se guiar. Participação em grupos de internet que incentivam o suicídio, eu não sei se vocês sabem, mas muitos jovens hoje participam de grupos que alimentam essas coisas, esses jogos, esses desafios, né? Há um tempo atrás teve a história da baleia azul. E a gente tem que estar atento, porque muitos jovens tiram a vida através desses meios. Por que eu estou focando mais no jovem, nas crianças, nos jovens? Porque é a nossa maior parcela de suicídio. Mas não significa que o adulto também não esteja envolvido nisso, tá certo? São todos os indivíduos de toda a faixa etária, não existe gênero, não existe classe social. Isso aí está espalhado por todos os lugares. Mas assim, quando eu falo jovem, entendam, eu estou só realçando essa faixa etária. Isolamento social, incluindo família e amigos próximos, né? Quando a pessoa está totalmente isolada socialmente. Hoje o celular faz muito isso, a internet, o computador. Ausência e abandono de planos e projetos para o futuro, que nós temos que ter esse sentido da vida, nós temos que alimentar isso nos nossos jovens, nos nossos filhos. Como é que uma pessoa pode viver sem um planejamento, sem um plano para o futuro? Não existe isso, né? A gente tem que ter, é o que move a gente a termos nossas ações saudáveis. Então, a ausência, assim, perda de prazer por atividades que antes gostava, né? Digamos, antes, fulaninho gostava de estar presente, né? Reuniões familiares, gostava de ir para o centro, gostava, sei lá, de praticar um esporte, aí fulaninho agora não gosta mais. Vamos investigar o que é. Não significa que esses sinais sejam uma ideação, uma pessoa que está com ideia de se suicidar, mas para a gente ficar alerta. Abuso de álcool, cigarro e outras substâncias, porque é uma porta, né, para a depressão, é uma porta para o que não presta, né? A gente sabe bem. Comportamentos agressivos, impulsivos, destrutivos e de risco. Antes a pessoa não tinha, mas hoje tem. Os adolescentes hoje é uma moda, estarem se mutilando, né? Se automutilam muito. Então, assim, tem muitos sinais, né? Mudanças repentinas de humor, desânimo, negatividade e pessimismo, sentimentos exagerados de culpa ou de vergonha, e entre também os transtornos tratados de forma insuficiente e situações adversas, que aí entra uma gama de transtornos que muitas vezes são identificados, mas a pessoa começa um tratamento, não termina, abandona, se trata de uma forma insuficiente, toma aquela medicação por um tempo, já acha que está bom, vai para o centro, faz um atendimentozinho fraterno, toma uns passes, já acha que ficou bom, que não precisa mais, né? A gente tem que estar alerta a isso tudo. Quais atitudes que a gente pode prevenir o suicídio? Eu, assim, com todos meus anos de experiência, eu não tenho resposta melhor. Sem dúvida alguma, essa é a melhor prevenção de todos os tempos. E sempre será. Só que, infelizmente, ele está muito escasso em muitos lares, na vida de muita gente, né? Hoje, lógico que a gente não pode mais estar com essas frases recriminatórias, que é falta de Deus, que está com depressão é falta de Deus. Não, porque também não significa isso, muitas vezes. Mas está faltando Deus em nossos lares. Está faltando Jesus, né? O que é que a gente está fazendo? Muitas vezes a gente acha que está bom como está, mas não está. Né? Eu deixo meus filhos escolherem quando tem uma religião, deixo meus filhos crescerem, quando crescerem já não querem. Eu vi até um estudo recente
aí dentro das casas espíritas, tá? Vamos puxar nossas orelhinhas. Por que os jovens não estão gostando mais, querendo ou deixando de ir para as casas espíritas? E pasmem, a maioria da resposta dos adolescentes. Porque meus pais lá dentro são uma coisa, lá fora são outra. Eita. Os jovens de hoje mudaram. Não são mais aqueles jovens da minha época, de quando vocês eram adolescentes. Mudaram. Né? Eles têm um raciocínio diferente. E a gente está acompanhando isso ou não. E tiveram respostas assim, minuciosas mesmo. Ah, porque meu pai e minha mãe lá dentro é um amorzinho de pessoa, e quando chega dentro do carro já está assim, engolindo todo mundo, dentro de casa também. Os jovens percebem. E ali gera uma hipocrisia, né, para o jovem. Ô, Olga, um jovem me disse uma vez assim: deixei de participar do evangelho no lar porque eu via no evangelho, né, aquela coisa linda falando aquilo tudo, quando terminava não fazia nada, eu ficava no evangelho lá. Aí ficaram com raiva de mim porque eu não quero mais participar do evangelho no lar. Tá vendo? E eu fiquei sem resposta, né? Dizer o quê? E às vezes a gente não usa das verdades, né? Porque chega junto e assim, a gente quando tem filho, a gente sabe assim, que eles são um divisor de água em nossas vidas. A gente tem que aprender muito com eles, a gente tem que se modificar, tem que se melhorar. É uma tarefa fácil? Tu não passa, não, volta, Cláudio, senão todo mundo fica prestando atenção. Foi ela. Ô, Beatriz e Leonardo. E assim, minha gente, olha, quando fala em suicídio, eu penso muito assim, vamos rever nossas funções maternas e paternas, né? Por que eu vim mãe desse jovem, dessa criança? O que é que eu estou fazendo? Né? É difícil, não é que eu vou virar santo, não, mas eu tenho que melhorar, é aquele relacionamento de burilar, né? Tanto a gente burila, ou tendo o comportamento deles, como eles também estão burilando, lapidando os nossos. Então, assim, eu não posso mais mentir, não cabe mais mentira nos adolescentes de hoje, não cabe mais a hipocrisia. Eu tenho que mudar minhas ações, eu tenho que fazer um processo de autoconhecimento, e chegar e esclarecer, porque muitas vezes a gente quer passar também que somos os perfeitos, né? Mas nossas fragilidades, a gente também ensina a eles que somos frágeis, que somos humanos, que não é porque eu sou pai, sou mãe, que eu sou o herói, que eu sou o perfeito, que eu nunca vou errar. Mas aí, ser sincero, né? Mas a gente geralmente cria aquela hierarquia muito grande, onde a gente se acha muito máximo, muita autoridade, e deixa o filho para lá, só que a cabecinha dele está trabalhando ali, né? Então, mais Jesus, primeiramente, porque assim, com ele a gente sabe, né? Com o Evangelho, com Deus, com seus ensinamentos, a gente sabe que a gente suporta mais os obstáculos da vida, que todos nós temos, uns mais, outros menos, graus diferentes, porque a gente, como espírita, sabe que depende da nossa evolução, do nosso adiantamento, das nossas dívidas, enfim, cada um tem sua história. Mas trazer mais Jesus, né? É aquela coisa, filho não tem que escolher, filho não sabe escolher, filho não tem maturidade para escolher. Se eu não trago eles desde pequenininho, como assim também eu aprendi, eu não vou saber também escolher lá na frente, né? E quando trouxer, mostrar a ele que tu está tentando se modificar também, que a gente como pai e mãe está errando, está aprendendo, está tentando, está buscando melhorar, para não mostrar aquela coisa irreal, né? Então, assim, falta Deus, né? Muito. Eu vejo muito isso. Tem uma coisa minha assim, meio tradicional ainda, eu já ouvi vários relatos, inclusive daquele psicólogo também, que eu gosto muito dele, Rossandro Kirley, outra pessoa que me esqueço agora. Filho não tem querer, a gente tem que trazer pequenininho, ensinar,
estimular, de acordo com a religião que a gente tenha, com nossas crenças, mas não deixar ele solto para escolher quando crescer, porque provavelmente ele não vai saber nem o que escolher, né? E assim, é isso, é ter algumas regras, né? Eu acho que hoje também as pessoas deixam muito solto. E aí eu vejo no consultório absurdos, né? Uma mãe, um tempo atrás, chegou com uma filha de 8 anos. A filha tinha que dormir com o celular, tinha que ficar 24 horas no celular, só apagava a televisão do quarto quando quisesse. Como assim, Bial? Né? Quem manda na tua casa? E assim, a gente tem visto muito as pessoas perdendo autoridade, como pai, aquela autonomia, aquela coisa de limites, né? E os filhos precisamos, enquanto criança, enquanto adolescente, para chegarmos adultos e o resto da vida com limites. Precisamos. Então, quando não se coloca, aí gera toda uma perturbação. E tem assim, viu? Então, vamos passar. Vocês estão com alguma dúvida? Querem fazer algum questionamento? Está fazendo sentido? Estão entendendo? Muito bem, vamos lá. Pessoas com ideação suicida precisam ser levadas a sério. Porque tem gente também que não leva a sério. E antigamente tinha uma história de que quem falava em suicídio não queria se suicidar, era só chamar a atenção. Isso aí já morreu, não existe mais. Quem fala quer sim. E muitas vezes tenta e consegue. Porque também tem uma ideia de, quem tenta não consegue. Quem tenta quer só chamar a atenção. Se quisesse mesmo já tinha feito. Mas hoje todas essas ideias foram transformadas e hoje é diferente, viu? Então muitas vezes elas dão diversos sinais de que estão passando por problemas com saúde mental necessitando de atenção. Portanto, é de extrema importância ouvi-las e acolhê-las. Às vezes são as intempéries da vida mesmo, né? É um luto vivenciado, um parente que faleceu e a pessoa não está sabendo lidar, é uma perda, é algo de fator emocional. E que se a gente faz de conta que não vê, vai virando só uma bola de neve. Algumas atitudes que familiares e amigos podem ter para ajudar pessoas com ideação suicida e prevenir o ato. Conversar com disposição de escutar, além de ouvir o que a pessoa tem a dizer, sem julgamentos e tabus. Eu não sei se vocês sabem, tem uma diferença muito grande entre escutar e ouvir. Como falar e dizer, né? Ouvir é uma coisa. Ouvir é a função normal que meus ouvidos têm, quando eu não apresento nenhum problema, nenhuma deficiência, de ouvir. Escutar é diferente. Escutar é quando eu me interesso pelo que está sendo dito de fato. E me coloco no seu lugar, e tenho empatia, e entendo o que você está querendo dizer. Quer dizer, é uma coisa bem além. Muitas vezes a gente mal ouve. Muito que dirá escutar. Principalmente no mundo de hoje, nos dias de hoje, que a gente tem tempo para nada. Às vezes os nossos filhos querem falar alguma coisa e a gente faz o quê? Não agora, estou cansado. Não sei o quê, amanhã eu vejo, amanhã eu escuto. E vai passando os dias. E a gente não para. Hoje a gente não para mais para ouvir as pessoas. Não para mais para escutar as pessoas. Né? Assim, a gente vive tão num mundo cheio de informações, tão acelerado, tão cheio de coisa. Internet para lá, internet para cá, aquela correria que a gente não tem mais tempo, a gente não tem mais paciência. Vocês já notaram que a gente não tem mais paciência para escutar uma história? A gente fica agoniada, a ansiedade está batendo de um jeito que a gente não sabe mais nem ouvir uma história, não sabe mais nem deixar uma pessoa terminar de ouvir, de contar aquela história dela, de contar o raciocínio dela. A gente não tem mais. A gente não quer se envolver com os problemas dos outros. Olha, psicólogo que o diga, né? Mas todo mundo quer desabafar. Agora ouvir, não. A gente está muito necessitado de melhorar isso.
Demonstrar empatia pelo problema que a pessoa está enfrentando. E empatia não é só me colocar no lugar do outro. É me colocar no lugar do outro e entender que a história dele é única e que mesmo que eu tenha passado por aquilo, mas ele tem um sentido singular, uma dor singular. Empatia não é só a Cláudia está passando por um problema, eu me botei ali no lugar de Cláudio. Não, empatia é mais do que isso. Demonstrar cuidado, afeto e preocupação. Incentivar o indivíduo a buscar ajuda profissional com psicólogos, psiquiatras e grupos de apoio. Será que a gente está fazendo isso no nosso dia a dia? Com nossos jovens, com nossos filhos, com nossos parentes, nossos adultos, nossas crianças, nosso ciclo? Será? Vamos adiante. Aí vamos agora adentrar nos slides com a visão mais espírita. A visão espírita sobre a vida. A doutrina espírita, como nós sabemos, alguém está aqui pela primeira vez? Não, eu acho que é todo mundo já, tá? A senhorinha ali, né? Seja bem-vinda. Mas já frequentou alguma outra palestra? É a primeira vez mesmo. A doutrina espírita, eu gosto de perguntar, porque sempre tem alguém, né, novo. Então veja só. A doutrina espírita, ela nos ensina que a vida é uma jornada contínua. Não é novidade, ela não tem fim. Nossa vida não se acaba aqui na existência. Nossa vida é eterna. E a reencarnação é um processo pelo qual a alma retorna repetidamente para essa vida física, para que a gente evolua espiritualmente. A finalidade da encarnação é essa, a gente evoluir espiritualmente, né? Por isso que ela não cessa só com a vida, porque é impossível a gente evoluir em uma vida só. E por que nós estamos na Terra, esse mundo de provas e expiações? Porque é onde a gente deve estar, é onde a gente, o nosso grau de adiantamento, de atraso, seja lá como queremos entender, é para estar aqui ainda. E nesse mundo chamado Terra, quem não tem problema, levante a mão aqui, porque eu desconheço. Eu, como psicóloga, formada há 17 anos, não conheci ninguém ainda nessa facezinha da Terra que não tenha problema. Porque nós estamos aqui para isso, né? E a gente só vai evoluir assim. O Espiritismo postula que o propósito da vida é o progresso espiritual, a busca da evolução moral, o aprimoramento do caráter. É isso que a gente escuta quando frequenta a doutrina espírita, quando a gente lê, quando a gente estuda, né? Quando a gente se deleita. Hoje eu estava ouvindo até uma homenagem a Allan Kardec, esse espírito que foi escolhido, né, como um médium para receber todos esses ensinamentos, transcrever, para a gente se instruir. Não foi nada à toa. No Livro dos Espíritos, que aí eu trouxe, tá? Capítulo 2, item 132, vamos ler aqui rapidinho. Da encarnação dos espíritos. Objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Tem aí a resposta. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Aí tem uma observaçãozinha.
a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Nós não temos escolha. É uma lei de evolução, né? Aí tem os subitens, tem outras questões que vocês podem ler, não vou me adentrar aqui. Essa foi a que eu li. Aí vamos para o capítulo aqui 4, rapidinho, esse é menor ainda, a resposta. Sobre a reencarnação também. Leia os itens. Tem os subitens, mas eu só vou ler a essencial, tá? 166, a reencarnação. Capítulo 4, da pluralidade das existências. Como pode, item 166, a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência, né? A gente não se depurou, vai nascer de novo, vai nascer de novo, vai nascer de novo, quantas vezes Deus achar necessário. E a gente atingir esse progresso. Aí tem os subitens, mas eu não vou ler não, senão vai ficar longo. Inclusive, tu me diz quando estiver perto, descreve. O item 167. Qual é o fim objetivado com a reencarnação? Qual o fim da reencarnação? Qual, né? O objetivo? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Se isto, onde há justiça? Deus é justo, ora. Então, Ele dá a todos as mesmas condições. Existem vários mundos, como nós sabemos, e nesses mundos, cada um com seu grau de evolução ou grau de dificuldade, mas que está ali com a necessidade de, na matéria física, se desenvolver. E nós aqui na Terra vivemos ainda nesse grau de atraso que precisamos de muitas provas e expiações, né? A doutrina espírita é um bálsamo, porque nos ensina a atravessar essas provas e essas expiações com mais calma, com mais fé, de qualquer religiosidade que a gente tenha, né? Deus, na sua soberania, o que é que Ele traz para a gente? Esse refrigério para nossos espíritos, né? Se torna difícil a gente, com a religiosidade, digamos, passar por certas coisas, imagina sem, né? Pode passar. Aí a visão espírita sobre o suicídio. O suicídio, então, como é que a visão espírita vai ver o suicídio? Como infração à lei de Deus, né? Se Deus nos deu a reencarnação, essa dádiva da vida, para a gente progredir, e eu vou e tiro, eu estou infringindo uma lei. Então o Espiritismo considera, portanto, o suicídio como um ato contrário à lei divina, porque interrompe prematuramente a jornada evolutiva da alma. Nos ensina ainda que a vida não é apenas a existência física que experimentamos aqui na Terra, mas sim uma jornada contínua que se estende além da morte. A morte é apenas a passagem do espírito para um plano espiritual, a verdadeira vida, inclusive, né? Onde continuamos a nossa jornada evolutiva. É um dom divino. O ato de tirar a própria vida é considerado um atentado contra essa lei divina, o qual interrompe abruptamente nossa jornada, desequilibrando assim todo o nosso processo de evolução. Por isso que quem tira a sua própria vida vai sofrer mais ainda, porque ele nem terminou aquela sua jornada, não fez o que era para ser feito, digamos assim, né, nos planos lá que a gente deixou amarradinho, e a gente vai só o quê? Protelar, angariar mais problemas e mais débitos. Eu não sei aqui se alguém já leu aquele livro
Tá aí. Memórias de um Suicida, Vai ser o sorteio de hoje. que é o sorteio de hoje. Muito bom. Eu acho que todo espírito devia ler. E, assim, seu filho crescer um pouquinho, já tem um certo entendimento, bota ele para ler também. É um livro meio assim, sabe, meio complicadinho, assim, meio triste. A gente se emociona, várias leituras minhas. Eu me emocionei mesmo, geral, mas é um livro que é necessário. Existem amenizações? Existe, cada caso é um caso, né? É tanto que no Memórias de Suicídio a gente vai ver que tem um internato, se eu não me engano, das moças, que se chama Internato das Moças, né? Que até tem um palestrante, eu esqueci o nome dele, que eles gostam de chamar a Casa das Julietas. Porque, por exemplo, aquelas mocinhas ingênuas que tiram a vida porque se apaixonaram, não deu certo, o namoro, vão para esse internato. Elas vão ser um pouco amenizadas assim, vão, o sofrimento delas é um pouco, não é que elas não vão sofrer, vai sofrer sim. Quem tirou a vida vai sofrer. Mas já é um sofrimento um pouco mais amenizado, porque, né, tem toda uma conjuntura. Depende muito do que causou aquela, né, mas claro que não é bom. Não é bom a gente infringir essa lei. Quem lutou, quem deu a vida a gente é quem tem que tirar. É quem sabe a hora necessária e a hora da gente voltar. E só ele, né? Consequências espirituais do suicídio. Acredito que já está perto de terminar. O suicídio resulta em muitas dores e perturbações espirituais e sofrimento após a morte, aumentando assim os problemas que muitos acham que, dando cabo à vida, estarão libertos deles. Fugir, no entanto, nunca será a solução, né? Adiará apenas o nosso acerto de contas para dias mais complexos. Quando a pessoa não tem nenhum entendimento da doutrina espírita, ela acha o quê? Que só existe uma vida. E que ela, dando cabo a essa vida, ela está acabando os problemas dela. Mas nós, que já temos um certo conhecimento, sabemos que não é bem assim. Então a missão nossa, enquanto espíritas, eu acho que ainda é maior, né? Que é de levar essas informações para as pessoas entenderem que nada se acaba aqui e que ela vai sim angariar mais problemas. E a pessoa não necessariamente nem precisa ser espírita, mas às vezes compreende, né? Porque eu tenho alguns relatos dentro do próprio consultório que você, né, explica ali de um jeito que a pessoa entende. E a gente tem como obrigação transmitir isso aos nossos jovens. Falar como é a realidade. Que eu, tirando a minha vida, não estou resolvendo nada. Ao contrário, eu estou piorando, né? Essa não é a solução. A gente tem que fortalecer nossos jovens para que eles consigam passar pela vida aguentando, suportando todas as suas dores e todos os seus dissabores. Que a vida não é só um mar de rosas, que a vida não tem só coisas boas. Porque hoje os jovens estão meio perdidos nisso aí também, estão muito sem limites, achando que o céu é só assim, as coisas têm que ser tudo bom, se sair uma coisinha errada já, né, pode passar. O Espiritismo nos ensina a importância do amor, da compreensão e do perdão. Aqueles que estão em situações de sofrimento profundo precisam de apoio emocional e espiritual. Oferecemos nosso auxílio e compreensão, lembrando que o perdão e a busca por ajuda são caminhos essenciais para a cura. Prevenção e esperança. O Espiritismo enfatiza a importância do cuidado com a saúde mental e emocional. O Espiritismo, em momento algum, diz só tratar na casa espiritual as questões que precisam também de um tratamento emocional, tá? Bem como a necessidade de buscar tratamento adequado quando necessário. Devemos ser vigilantes em relação às pessoas ao nosso redor e oferecer sempre apoio. O Espiritismo nos oferece uma mensagem de esperança, independente de nossas dificuldades, né? E cada um de nós temos a oportunidade de crescer espiritualmente, aprender com nossos desafios
e encontrar essa paz interior. É o que nós precisamos ensinar aos nossos jovens desde pequenos, que nós temos que suportar os desafios, porque a vida é cheia de desafios, né? E aí eu termino, minha gente, com essa mensagem de esperança, tá? Sim, eu quero falar que além do livro, só rapidinho, além do livro Memórias de um Suicida, tem também um livro muito bom, principalmente para adolescência, Adolescência e Vida, de Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles. Ele tem subtemas muito importantes para a adolescência. E também esse livro é muito bom. Ele não é assim, ele é espírita, mas não foi ditado por algum espírito. Ele é de um próprio autor chamado Fábio Dionísio, que é um diretor de uma casa espírita, se eu não me engano, de São Paulo. E ele escreveu esse livro, Suicídio, Precisamos Falar a Respeito. E aqui também tem muitas instruções espíritas, muitos mitos, muitas verdades. E aí, vamos lá para a mensagem de esperança, que é de Joana de Ângeles. Nunca percas a esperança. Nunca percas a esperança, haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás alegre que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. É fonte do texto do livro Vida Feliz, de Divaldo Pereira Franco e pelo Espírito Joana de Ângeles. É isso, gente. O tempo bastante voa, né? Só tenho que agradecer a vocês. É como eu disse, tem muita coisa ainda para dizer, mas é isso. Que a gente possa semear, enquanto espíritas, o amor, a verdade, a compaixão, a esperança no coração dos aflitos, né? Assim, dos mais aflitos do que nós. Porque sempre passamos por aflições. Mas quando a gente tem uma base boa, uma fé, uma esperança, em quem confiar, em quem se pegar, a gente consegue passar, né, por aquilo com menos danos, digamos assim. E é isso que a gente tem que passar, porque os jovens de hoje estão muito soltos, né, assim, a maioria, não são todos, claro, mas muito soltos, muito sem um sentido de vida. E é isso que eu acho que a gente tem que propagar. Resgatar isso, né? E é isto. Muito obrigada. E fique com Deus.